Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. A nossa aula de hoje vai ser sobre a NR12, que vai tratar dos cuidados que devemos ter com equipamentos e máquinas, em geral, mesmo que seja um curso na área de tecnologia, mas é importante o levantamento e o tratamento desta norma, pois, por exemplo, comigo já aconteceu de um período da minha vida, eu trabalhei numa metalúrgica, e nessa metalúrgica foi interessante essa experiência, que existe uma coisa chamada prensa hidráulica, que ela vai se pressionar um determinado equipamento, né, hidráulico, por meio da hidráulica. E esse equipamento, quando eu o liguei, aí esse equipamento ele tinha lá um botão de ligar que tinha uma situação interessante, que era um cilindro, que quando a gente fala hidráulico, tá, como carro de lixo, aqueles MUC, aqueles caminhões, todos eles trabalham com a parte hidráulica. E nessa máquina não era diferente, que o cilindro hidráulico estava já cheio de óleo e ela estava de uma forma descalibrada lá o momento. E quando acionei o botão de ligar, aí ela veio com toda força e velocidade. Que normalmente os equipamentos hidráulicos são lentos, e sim os pneumáticos, né, que são mais rápidos, mas veio com uma grande força e velocidade que deu aquele impacto e quase que eu perdia a mão. Aí, para não escapar 100%, né, nessa experiência que eu tive, aí tinha um corpo lá, um pedaço de metal, que voou com o impacto que teve da prensa hidráulica e acertou o meu polegar. Nesse momento que ele acertou o meu polegar, eu passei mais de 15 dias sem poder fazer um movimento desse. Bom, eu estou aqui para contar uma história, um fato que aconteceu na minha vida, né? Foi interessante isso aí, esse relato, e ninguém está livre de acontecer algum tipo de acidente. Aí, por esse motivo, eu também fiz algumas pesquisas de alguns vídeos, para você ter uma ideia. Eu analisei, pesquisei com um bom tempo para encontrar um material que possa realmente ajudar a entender a NR12 e a extensão da NR12. Tem uma empresa top, tá? Eu reconheço a empresa de excelência chamada Siemens. Não ganho nada por isso, tá, pessoal? Estou aqui para ajudar vocês ao entendimento. Para você ter uma ideia, essa empresa no metrô aqui de Recife, no estado de Pernambuco, essa empresa é responsável lá pela manutenção, comunicação, toda a operação do metrô. E esse metrô, ele existe várias etapas, vários riscos de acidente, que também envolve máquinas, equipamentos, seres humanos e tecnologia. E a Siemens, ela desenvolveu um vídeo que eu vi que esse vídeo vai ajudar bastante aí no entendimento, para que você possa desenvolver aí um raciocínio lógico, intelectual, cognitivo, da importância da norma da NR12. Depois deste vídeo, separei mais 2 vídeos curtos para que você possa entender que a gente não deve improvisar, tá certo? Quando você faz alguma operação que está fora do procedimento, você corre um risco muito alto, tanto de se acidentar, como também acidentar os colegas, colaboradores, as pessoas que estão ao seu redor, tá bom? Aí neste vídeo vai falar sobre esse ponto, e também no final vou apresentar alguns vídeos, que esses vídeos são um vídeo curto de simulação, tá? Para não ficar imagens fortes aqui, para que ninguém fique chocado, mas mesmo sendo um desenho interessante para você ver uma gravidade. Como também uma outra experiência que aconteceu comigo, foi numa escola técnica, tá? Nessa época, é uma escola técnica federal, lá tem um curso de mecânica industrial, por exemplo, você tem ideia. E no momento lá de fazer uma operação com torno um torno convencional, tá? Esse equipamento, a gente tem que ter muito cuidado com um tipo de equipamento desse, pois já o torno CNC é um torno que é computadorizado, que é o comando numérico computadorizado, o CNC. Aí nesse torno convencional, um colega de sala
Acontece aí, os acidentes acontecem aí. Um colega de sala, sem ter o conhecimento, o cuidado daquele momento que estava acontecendo, no momento de fazer lá a operação, sem querer acionou lá a alavanca, o torno girou e quase que eu perdia um membro. O braço direito, para ser mais exato. Não estou querendo aqui assustar ninguém, tá? Mas é muito importante você entender a norma NR12. Tá bom? Então vamos ao vídeo da Siemens. Em uma certa manhã, João D. escuta a campainha de sua casa. Era um oficial de justiça acompanhado da polícia. João D. não tinha cometido nenhuma fraude. Ele não deixou de pagar impostos, nem tampouco roubou um banco. João D. é um proprietário de indústria metal-mecânica. Ele projetou, fabricou e vendeu uma máquina. Esta máquina. Tal máquina não era segura, não estava de acordo com a NR12 e não possuía marcação CE. Enquanto operava esta máquina, Pedro se acidentou seriamente. Então, o poder público interditou a máquina que estava na empresa onde Pedro trabalhava. Parada de produção, queda de faturamento, redução nos lucros. E além disso, o mais importante, Pedro adquiriu uma deficiência física permanente. Pedro e seu chefe resolveram processar João D. para obter compensações por danos físicos e materiais. O caso foi parar na imprensa. As consequências: reputação comprometida, perda de clientes, queda nas vendas. O caso de João D. definitivamente não é um caso isolado. Todo ano, aproximadamente 270 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem sérios danos devido a falhas de equipamentos e máquinas. Máquinas como aquela fabricada por João D. De modo que é preciso evitar perigos que possam colocar em risco partes do corpo ou até mesmo a vida de seus colaboradores. A Siemens pode ajudá-lo a construir máquinas seguras. Nos próximos minutos, por meio de uma visão geral a respeito das medidas necessárias e, posteriormente, com nossos especialistas, que irão transmitir seu conhecimento, seja através de workshops ou oferecendo consultoria, para que, com sólido conhecimento e medidas apropriadas, você possa obter significantes melhorias e, além disso, demonstrar responsabilidade cooperativa para com seus colaboradores. Todas as medidas necessárias são derivadas de disposições legais. Para máquinas comercializadas na Comunidade Europeia, aplica-se a Diretiva de Máquinas 206/42/EC. Em ambientes industriais em território brasileiro, aplica-se a NR12. Assim como a Diretiva de Máquinas, a NR12 descreve requisitos para o projeto e construção de máquinas seguras. Uma vez provado que sua máquina atende aos requisitos, torna-se possível adicionar a marcação CE, caso venha a exportá-la para a Europa ou simplesmente fornecê-la localmente. Todo este processo, que visa tornar uma máquina segura, consiste em 3 etapas: apreciação de risco, redução de risco, verificação. Apreciação de risco. Nesta etapa, você deve identificar e avaliar todos os perigos originados pela máquina. Primeiro, identificar sistematicamente todos os riscos razoavelmente previsíveis que possam ser originados pela máquina, por exemplo, corte ou esmagamento de membros. Considere todas as fases do ciclo de vida de uma máquina, tais como as fases de comissionamento e manutenção, e considere também os modos de operação, por exemplo, automático ou modo ajuste. Em seguida, avalie o risco em função da probabilidade da ocorrência e a gravidade dos danos potenciais.
O resultado desta análise nos aponta o risco original relacionado ao perigo identificado. Você deverá reduzir o risco original a um nível residual aceitável por meio de medidas adequadas. Isto será feito na etapa de redução de risco. Para reduzir o risco, você deverá adotar a metodologia apresentada pela norma ISO 12100, representada por 3 níveis. Neste método, a opção prioritária é sempre a do uso de medidas inerentes ao projeto. Se considerarmos nosso exemplo de máquina, isto significaria enclausurá-la por meio de proteções fixas ou móveis, como forma de proteger o operador. Entretanto, ao abrir uma dessas portas sem que a máquina esteja parada, o operador se expõe a um risco residual que ainda não é aceitável. Se a construção de uma máquina por si só não reduz os riscos a níveis aceitáveis, conforme a metodologia definida pela ISO 12100, você deverá implementar medidas técnicas adicionais. Aqui em nossa máquina, a instalação de uma chave que monitore a posição de uma porta seria uma possível medida técnica. Associada a uma unidade de avaliação e 2 atuadores, a abertura desta porta levará a máquina a um estado seguro. Através de um dispositivo de comando de emergência adicional, o operador poderá ainda desligar a máquina em caso de perigo. Então, através de uma nova avaliação, constatamos que, com estas 2 medidas de segurança, o risco original foi reduzido a um nível residual aceitável. De acordo com a ISO 12100, neste caso, medidas adicionais não são mais necessárias. De qualquer modo, a Siemens recomenda que você forneça informações aos usuários sobre os riscos adicionais. Em nosso exemplo, existem ainda 2 riscos residuais: peças quentes que podem provocar uma queimadura e resíduos que podem penetrar em nossa pele. Por meio de avisos de alerta fixados à máquina, você orienta a todos quanto ao uso obrigatório de EPIs. Adicionalmente, em função da avaliação dos riscos, você deve determinar um nível de confiabilidade para o sistema. Para tal, você pode aplicar 2 normas distintas. A norma ISO 13849, parte 1, define níveis de performance, PL, graduados de A a E. A norma IEC 62061 faz o mesmo, porém adota o termo nível de integridade de segurança, graduado em níveis SIL 1, SIL 2 e SIL 3. Aqui, para ilustrar, mostramos uma comparação gráfica entre as graduações para 4 diferentes níveis de risco. Para a porta de proteção da nossa máquina, consideraríamos o nível de performance, PL-D, conforme ISO 13849, parte 1, ou SIL 2, conforme IEC 62061. Baseado neste nível de confiabilidade, selecione os componentes que irá utilizar para implementar suas funções de segurança. Para isto, a Siemens oferece uma extensa lista de produtos certificados como sensores, unidades de avaliação e atuadores. Agora verifique se as funções de segurança que você desenvolveu em conformidade com as normas atendem os requisitos definidos pela apreciação de riscos. A Siemens pode lhe auxiliar através da ferramenta Safety Evaluation Tool. Com esta ferramenta disponível gratuitamente na internet, você pode verificar se suas funções de segurança de fato atingiram um nível de confiabilidade determinado. Conheça mais sobre esta ferramenta certificada pela TÜV em www.siemens.com Safety Evaluation Tool. Agora vamos retornar para a terceira etapa do nosso processo. Após a apreciação de risco e redução de risco, vamos agora para a verificação. Nesta etapa, você deve checar e documentar todas as medidas e resultados, para então declarar conformidade com a NR12 ou, eventualmente, a Diretiva Europeia.
Uma parte desta terceira etapa chama-se validação. Validação significa gerar evidências de que todos os requisitos de segurança foram atendidos. Para tal, você deve verificar, com a ajuda de análises e testes, que todas as especificações de segurança foram cumpridas. Você deve documentar de forma clara todos os resultados desta validação, bem como todos os passos do processo de redução de riscos. Você pode utilizar algumas normas como guia para gerar tal documentação. Finalmente, preencha o certificado de conformidade, obrigatório para a Europa ou, no caso do Brasil, recolha a ART como prova de sua responsabilidade técnica. Declarações de conformidade devem acompanhar cada máquina fornecida. Agora temos todas as condições para que você mesmo adicione a marcação CE em sua máquina. No caso do Brasil, são utilizados diferentes sistemas para avaliação da conformidade, assim como a verificação de responsabilidade técnica. Para auxiliá-lo na compreensão disto, a Siemens oferece workshops sobre segurança, assessoria e consultoria para a realização de análises de risco, exemplos de aplicação disponíveis na internet e serviços de campo. Siemens, o modo mais fácil e rápido de tornar máquinas seguras. Bom, estão vendo aí a importância de entender a NR12, a extensão dela, tanto e chega até na União Europeia, se você for desenvolver algum tipo de equipamento, tá? Como também, ao se deparar com o equipamento e encontrar lá um selo CE, você já sabe da importância dele, quer dizer que ele atende todas as normas que envolvem a NR12 também aqui no Brasil, que pode evitar acidente. Vou agora colocar um vídeo, que esse vídeo vai ser sobre pessoas que fazem aquele pulo do gato, famoso improviso. Cuidado, não devemos seguir estas intuições, e sim, se tem um procedimento técnico operacional aprovado pela equipe de segurança do trabalho, devemos sim segui-lo à risca, tá certo? Então vamos dar uma olhada agora nesse vídeo. Bom, pessoal, continuando, eu vou agora passar um vídeo. Ele vai mostrar alguns casos de acidentes que a pessoa pode passar simplesmente por falta de atenção, falta de cuidado e não ter seguido procedimentos aprovados pela equipe de segurança do trabalho. Tá? É muito importante dar uma assistida nesse vídeo também, e são animações, simulações que infelizmente já aconteceu sim. Eu cheguei até em uma outra empresa, tá, que trabalhei também, que teve um caso lá de um operador de máquina. Esse operador ele ficou preso numa máquina, vejam só. Desta forma, infelizmente veio a óbito, tá? E assim, foi uma tragédia. Todo mundo perde, tá certo? Então, toma cuidado, assista esse vídeo com cuidado, tá? E vamos lá.
chegamos ao fim, tá, desta aula, NR12. Espero que tenham entendido que o responsável pela sua vida é você. Para que você tenha mais cuidado e atenção e entendimento da importância ao trabalhar com algum equipamento, tá? Seja na área de tecnologia, seja na área de metalmecânica, civil, seja qual for a área, tá certo? Porque não são apenas máquinas, também equipamentos, tá joia? Forte abraço, pessoal, até a próxima aula, valeu, tchau!